Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. E quero pedir àqueles que podem que tornem os vossos assentos, por bondade. E enquanto os irmãos retornam os vossos assentos, eu quero externar a Deus a gratidão pelo privilégio de estar entre vós na comemoração de 70 anos desta igreja, como também agradecendo ao pastor Alcides Belarim pela credibilidade, a confiança de nos dar o privilégio de poder participar da história desta igreja. Quero agradecer a ele, a sua muito digna família, pastor Osiel, vice-presidente, pastor Francisco e suas respectivas famílias, como também agradecendo a coordenação do trabalho. Aqui eu posso falar na pessoa do Samuel, que foi quem contactou-me. Quero deixar registrado os meus agradecimentos a ele e a todos que o lateiam nesta coordenação, como também os irmãos, o Malta, que fui responsável em me conduzir até esta cidade, juntamente com as irmãs que estão me locomovendo. Eu quero deixar registrado os meus agradecimentos. Irmã Eleonora, irmã Joelma e todos os demais. Queridos, eu quero ler um texto que está no livro de Jeremias, capítulo 41, 2 versículos. Enquanto os irmãos procuram, quero reverenciar a este ministério e a esta diretoria. Que Deus os abençoe. Jeremias capítulo 41, versículos 7 e 8, está escrito: Sucedeu, porém, que indo eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netania, e o lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada e azeite e mel. E ele, por isso, os deixou e não os matou, como a seus irmãos. Queridos, quero tomar por base esse texto para conciliar o tema tão bem sugestivo que está vinculado à história da igreja. Por isso que eu quero ler esse texto e tomar parte do contexto tanto anterior como posterior, para compartilhar a mensagem que está no meu coração. Quando nós lemos o texto, nós deparamos-nos com um período de crises, o ápice da crise do povo de Deus. Mas nós temos aqui alguns pormenores que nos mostram que é possível sobreviver em meio a crises. Por isso que eu quero falar-lhes nesta noite sobre 8%. Diga comigo, 8%. Quando nós observamos o contexto, a Bíblia nos mostra um período tenebroso na vida de Israel, principalmente no Reino do Sul, que está envolvido no texto, onde o povo perdeu a perseverança na palavra, na obediência e na santidade. Porém, a gente percebe que o profeta Abacuque, ele é bem taxativo. Quando nós observamos o livro de Abacuque, os irmãos hão de convir que Abacuque descreve um período sem precedência, um período caótico no contexto espiritual. Haja vista que Abacuque, como um profeta, ele não nos dá muitos subsídios históricos
sobre a sua vida. Mas subentende-se que Abacuque era um músico e que tinha o dom da profecia. Ora bem, agora Abacuque percebe no meio do povo de Deus a ausência visível de Deus por conta da insensibilidade. A insensibilidade, ela permeou no reino do sul, haja vista que o reino do norte já estava em decadência. Porém, Abacuque, ele tem uma atitude que pouco de nós teríamos em tempo de crise. Abacuque, ele percebe que o esfriamento, a perca da identidade havia predominado dentro de Jerusalém. Então, em vez dele procurar culpados, em vez dele ser mais um, ele resolveu ter uma iniciativa. E nesta iniciativa, Abacuque se enclausura, ele se tranca e vai conversar com Deus em um diálogo de oração. Ora, quando nós observamos a palavra, o contexto oração, é um diálogo aonde não convém o grito e nem o clamor, porque a oração é um diálogo que tem tempo de falar e tempo de ouvir. Porém, o Abacuque ora a Deus para que Deus tomasse providência e viesse a tornar Jerusalém como era antes no princípio. Porém, Deus não ouve a oração de Abacuque. No contexto, a Bíblia mostra que Abacuque não se conforma e não se dá por vencido. A Bíblia diz que Abacuque agora deixa de orar e vai clamar. O clamor, ele só entra quando a oração não é ouvida, porque o clamor já é mais alto, já é a voz em alto volume. E Abacuque clama e Deus não responde. Aí ele extrapola, ele não se deixa vencer e não perde a perseverança. Veja que depois que ele clama, ele grita, e o gritar é tocar o volume no mais alto nível, no máximo, e abrir a goela, e o grito dele não foi ouvido. É quando ele descreve no início do seu livro peso que viu Abacuque. Então ele diz a expressão: ó Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu gritarei violência e o Senhor não me responderá? Então ele abre o leque, ele abre o que estava acontecendo, ele tem coragem de jogar tudo para fora na presença de Deus. Vejam que ele traduz o acontecimentos cotidianos dentro de Jerusalém. Ele diz: porque a coisa está diferente, parafraseando em nosso tempo. Ele diz: a lei se afrouxou. Ele começa mostrando a Deus pormenores que estava por acontecer no meio de Jerusalém. Ele diz: o povo perdeu a identidade, o povo está vivendo como quer e parece que ninguém toma as devidas providência. Veja que ele diz: há conflitos de interesse, a contenda, a vergonha está tomando conta do teu povo e parece que o Senhor não está nem aí para o que está acontecendo. Então é quando Deus resolve responder a Abacuque. Quando Deus resolve responder a Abacuque, Deus diz a Abacuque: eis que eu farei uma coisa tão maravilhosa no meio do meu povo, que quem ouvir não vai acreditar. Então Abacuque clamava por um avivamento como no princípio. Agora Deus diz que vai trazer um avivamento de uma forma torrencial. Então Abacuque se alegra, mas ele é surpreendido pelo que Deus lhe diz: eu vou usar os caldeus para trazer avivamento para Jerusalém. Ele diz: os caldeus vão unir Jerusalém para promover um grande avivamento
dentro de Jerusalém. Então é neste contexto categórico que Deus mostra a Abacuque que ia apertar o parafuso, que ia apertar o povo, já que precisava de avivamento. E avivamento, ele só se vem com aperto, com renúncia e com conserto. Deus disse a Abacuque: a insensibilidade tomou conta do povo, então eu vou apertar o negócio dentro de Jerusalém. Ou tem arrependimento, ou o cacete vai rolar, para que não volte a ter a identidade necessária. Aí é quando Abacuque não aceita e entra num período de queixas. Vejam que ele diz, ele não entende que era necessário falar a verdade através de um aperto. Então ele diz: Senhor, tu és tão justo, tu és tão limpo, que os teus olhos não contemplam a injustiça e nem desvê a iniquidade. Como poderás, Senhor, usar uma nação ímpia para punir os teus justos? Então Deus diz a Abacuque: eu vou punir o meu povo, vou usar os caldeus, mas depois eu tomarei a punição sobre os caldeus, porque punir o meu povo. Então Abacuque não quer mais questionar e vai procurar entender a vontade de Deus. Aí ele diz: eu vou voltar para minha torre de vigia, vou tentar entender o que o Senhor tem a me dizer. Quando ele volta para a oração, então no período do capítulo 2 para o capítulo 3, há um período de dias. É quando Abacuque entende que era necessário Deus ser mais contundente para mostrar quem ele era. É por isso que no capítulo 3 ele começa descrevendo: ouvi a tua voz e temi. Porque ele temeu, porque ele entendeu que o negócio ia feder, ia piorar caso não houvesse arrependimento. Ele viu, Deus fez ele entender que ia sacudir Jerusalém. Quando ele diz e temi, aí ele fala a expressão: então, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e a notifica. Os irmãos hão de convir que a partir daí ele começa a louvar a Deus. Ele ora em forma de louvor, mostrando quem é Deus, o poder que está na mão de Deus. E ele exalta no louvor, dizendo que o sol ele se esconde quando Deus aparece, as águas param de correr e os montes se estremecem. Ele louva a Deus, por depois teria que punir os caldeus. Quando chegamos no versículo 17, Abacuque pronuncia a maior perspectiva e palavra de fé que um ser humano podia proferir naquele tempo. Ele entendeu que o negócio tinha que voltar para o lugar, e independente do que fosse necessário, ele não se dobraria. Vejam que a declaração de fé, de confiança que ele faz, ele usa o que era impossível acontecer. Ele canta a Deus dizendo: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e no campo não haja mais mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e no curral não haja. Abacuque, ele expressa um teor de fé que quando a crise viesse, Deus poderia contar com ele. Se você observar, as 3 árvores que Abacuque usa são perenes. Olha que ele diz a primeira: ainda que a figueira não floresça. Ou seja, é difícil a figueira não florescer.
Haja vista que as folhas da figueira, elas são verdes o tempo todo. Ela não consegue entristecer as suas folhas. É de janeiro a dezembro, independente do sol, do calor, do frio ou da geada, a figueira sempre é verde. Vejam que quando Jesus amaldiçoou uma figueira, o que surpreendeu os discípulos não foram os frutos, foi quando eles voltaram, a figueira estava seca, porque para a folha da figueira secar, só Deus poderia intervir, pois ela é perene. Veja que Abacuque viu a crise vindo, e ele diz, ainda que a figueira não floresça, ele disse, não usa o fruto. Veja que ele não olha para o fruto da figueira. Haja vista, o fruto da figueira, ele é de 3 em 3 meses, mas as folhas não. As folhas, elas são verdes de janeiro a dezembro. Abacuque estava dizendo, Senhor, na contexto simbólico, a crise vem, mas pode contar comigo, que eu não sou crente de 3 meses, nem de dia de festa. Eu sou crente em janeiro, em fevereiro, em dezembro, até dezembro, independente da situação, eu não vou me vender. Ele diz, ainda que não haja fruto na vide, a videira é perene, ainda que o fruto da oliveira minta. A oliveira, como foi falado aqui, é impossível mentir o fruto dela. Aconteça o que acontecer, mesmo como disse Jó, que ela for cortada e o tronco morrer no pó e a raiz secar debaixo da terra, aos cheiros das águas ela volta a reviver e produz fruto como no ramo novo. Ele diz, a força maior da economia era o agronegócio. Vejo que toda a Bíblia está recheada da agricultura e da pecuária. Era a força da economia. Ele disse, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que no curral não haja vaca, era impossível acontecer. Ele disse, mas mesmo assim, todavia, eu esperarei no Deus da minha salvação. Vejam, deixe-me correr, que Abacuque, ele promete a Deus a não se curvar diante da crise. Quando Abacuque passa, veja que Deus insiste no arrependimento, usando o profeta Isaías. Isaías, a mensagem era taxativa, torne-se a mim e eu tornarei a vós, operando o Deus que impedirá. Mas o povo não se voltou. Aí Deus usa Jeremias. Vejam que Jeremias está no mesmo contexto da sequência de Abacuque e de Isaías na cronologia dos acontecimentos. Quando Jeremias entra, veja que o compromisso desses homens era meramente a palavra de Deus. Quando ele entra profetizando arrependimento, e para pregar a palavra genuína em tempo de crise tem que ser cabra macho, tem que ter coragem. Então ele entra pregando, e o que sobra para ele, esbufeteando cisterna, a ponto que a dor foi tão grande que ele abre o coração para Deus. Ele não aguenta mais, porque ele se tornou um opróbrio para os seus irmãos. O opróbrio é o mais alto nível de uma vergonha que um ser humano chega a passar. A Bíblia diz que a vergonha dele foi tão grande que ele abre o leque com Deus. Ele diz, Senhor, tu me enganaste, tu me persuadiste, e persuadido eu fiquei. E o Senhor foi mais forte do que eu. Ele estava falando de quando Deus o chamou, quando ele disse que não sabia falar, e Deus foi mais forte do que ele e o convenceu. Agora, diante de uma situação de crise, a palavra tinha que prevalecer. Então é quando ele diz, eu me tornei vergonha diante dos meus inimigos. A crise está tomando conta, e agora eu me arrependo do dia que eu nasci. Eu falo
falo e ninguém escuta. E o pior, Deus, é que eu quero parar de falar a tua palavra e eu não estou conseguindo, porque quando eu penso em parar, ela queima dentro dos meus ossos como se fosse um fogo abrasador. Vejam, irmãos, me permita velocidade para eu não passar do tempo previsto. Quando nós observamos, Jerusalém é decaída pelo um grande desastre. Não ouviram Abacuque, não ouviram Isaías e não deram ouvido a Jeremias. Então a Bíblia diz que os caldeus devastam Jerusalém, massacra, acaba com Jerusalém e desencadeia uma crise nunca vista no meio do povo de Deus. A cidade foi destruída, consequentemente os muros e o santuário. Quem olhava de fora, Jerusalém se tornou vergonha para os seus vizinhos. Não havia mais perspectivas de adoração, haja vista que o santuário foi derrubado. A crise se estabeleceu e o povo perdeu a identidade. Vejam que o massacre dos caldeus foi tão grande que a Bíblia diz que só sobraram em Jerusalém os miseráveis, os pobres que não tinham perspectiva. Quem olhava de fora, estava tudo acabado. A crise prevaleceu e era difícil alguém ainda adorar no tempo de crise. Então a Bíblia diz que Nabucodonosor, para preservar os miseráveis, ele usa um homem e o nomeia governador dos miseráveis, chamado Gedalias. É Jeremias que relata quando Gedalias se torna governador dos miseráveis. Então ele toma posse e se torna honrado. Mas no meio da crise, a Bíblia diz que aparece um homem chamado Ismael, de sangue nobre, que não aceitou a nomeação de Gedalias. Então ele quis usurpar o poder e no meio da crise, a Bíblia diz que ele disfarçadamente usou de falsa amizade e matou o rei Gedalias, o governador. Quando ele matou o governador Gedalias, matou todos os seus súditos e tudo parecia bem. Agora é que eu quero ater no tema desta igreja. Queridos, é lindo quando a gente vê a história, porém agora não havia mais perspectiva. Ismael tomava conta, era a personificação do destruidor, do devorador. O santuário estava destruído e não tinha mais ninguém para adorar. E o que eu achei lindo no texto é esta passagem, porque quando a crise se estabeleceu, a Bíblia diz que no meio da destruição aparecem 80 homens dispostos a adorar no meio da crise. A Bíblia diz no contexto anterior que dos 3 centros religiosos de Israel, Samaria, Siquém e Siló, os 3 centros religiosos, saíram 80 homens no meio da crise. Quando esses homens saíram de casa, eles iam adorar a Deus em um tempo destruído. A notícia se espalhou, tudo está destruído, a crise está tomando conta. Eu ainda até agora não consegui conceber como 80 homens resolvem adorar a Deus no meio da destruição. Eles pegam, diz a Bíblia, que eles partem destas 3 cidades, eles rapam a barba em sinal de dor e luto, ele rasga as vestes, eles se retalham e eles traem trigo, eles traz cereais e também traz o líquido para oferecer o sacrifício. Quando eles vêm adorar, o texto diz que eles traziam cereais e líquido para a oferta de libação. Quando eles vêm, aí a notícia chega a Ismael e ao destruidor. Vejam o que um adorador no meio da crise não pode fazer. Ismael estava causando terror. Aí disseram a ele: está vindo de Samaria, de Siquém e de Siló 80
80 homens para adorar a Deus num templo destruído. Ora que o Ismael temeu, porque no meio da crise, adorador ainda provoca o inferno. É quando a crise chega querendo acabar com a história, mas ainda existe Deus, um bando de remanescente que não se dobra e não se vende. Quando Ismael soube que vinha adorador, que ainda existia adoradores, o contexto diz que Ismael se disfarçou de crente, se disfarçou de santo e teve medo dos adoradores. Correu ao encontro deles no caminho e chorando parecia crente, abraçava os adoradores e categoricamente ele convida os adoradores a vir a Jerusalém. Vamos, que eu vou levar vocês a Gedalias, tendo em vista que ele já o matara. Quando os adoradores chegam em Jerusalém, 80 homens, está no contexto anterior. Agora Ismael, dentro da cidade, ele começa a matar os adoradores. Saíram 80, ele junta com os homens ao seu favor e começa a matar de 10 em 10. Era o fim, era para acabar com os remanescentes. Ainda tem adorador? Tem, vamos acabar. Matava de 10 em 10, matou 10, ficaram 70, matou mais 10, ficaram 60. Ele mata mais 10, fica 40. Ele vai matando de 10 em 10, quando só faltava 10 para ele jogar no poço e acabar com a adoração e a crise prevalecer. Nos últimos 10, 8% do total, aqueles 8% disseram a Ismael: você não pode matar a gente, você não pode nos destruir. Aí Ismael disse: por que não posso? Eles disseram: porque a gente tem reserva, tem tesouro no campo escondido. E qual é a reserva? A gente tem trigo, e a gente tem cevada, e a gente tem mel, e a gente tem azeite. Veja que é uma adição. Eles somam os 4 elementos necessários para sobreviver em meio à crise, em meio à destruição. Quando nós observamos, amados irmãos, o contexto real da história da igreja, aí a gente percebe o que está acontecendo. Quando eu tomo por base esse texto, literalmente, esses 10 homens, eles sobreviveram porque foi lido, e por causa disso, Ismael não pôde os matar como matara a seus irmãos. Vejam que no contexto literal, a palavra trigo, o trigo aqui fazia parte de uma alimentação primária. O trigo era a alimentação de elite, o trigo era garantia de sobrevivência. Quando nós observamos simbolicamente, o trigo fala da palavra de Deus, o alimento genuíno. É por isso que a Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina, nos ensinos que os apóstolos ensinavam a eles, a palavra de Deus. O que é que o Senhor quer dizer? Chegamos no século 21, e com o século 21, a pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela é boa demais, ela facilitou a nossa vida, mas a pós-modernidade está nos fazendo esquecer do sentido real da palavra de Deus, porque nós não temos muita necessidade hoje, porque tudo hoje se resolve em apertar um botão, tudo hoje está fácil, e a verdadeira palavra de Deus está causando comichão nos ouvidos de muita gente. Tem muitos lugares que quando você vai para pregar, alguém pergunta: pastor, me dá logo o sermão escrito para eu ver o que é que o senhor vai pregar.
pregar. Outro dia eu fui pregar em uma determinada igreja fora do Brasil, e o pastor me ligou: antes de você chegar, o seu sermão tem que chegar primeiro. Eu disse: pastor, eu não escrevo, eu escrevo para pesquisar, mas eu não prego com esboço. Eu não tenho jeito, é um erro, mas é um erro meu. Eu disse: ou o senhor me leva, ou a gente desiste agora. Ele disse: não, com sermão ou sem sermão, eu quero você aqui. Eu preguei a palavra genuína, e todo ano eu volto naquela igreja, porque a palavra não assusta, a palavra edifica, a palavra é um elemento necessário para sobreviver em meio à crise. Estamos vivendo em dias pela pós-modernidade, que agora está difícil pregar a verdade, porque causa comichão. A verdade, ela assusta, ela esvazia a igreja na concepção de alguns. Vejam que o texto do tema começa: eles perseveravam. Perseverar é lutar com unhas e dentes para não perder o foco e não perder a identidade. Quando a gente percebe, há muitos lugares por aí que a coisa está ficando feia, não pode mais pregar a verdadeira doutrina. Outro dia eu fui abordado por um grupo de doutores da modernidade, e me disseram: Bento, você quer ser famoso? Eu digo: não estou preocupado com fama, mas quer ter agenda? Ora, quem não quer? Então tem que mudar o jeito de pregar. Mas por quê? Porque, Bento, tu prega a Bíblia, e a Bíblia já não é mais bem vista na nossa geração. Veja, Bento, os lenços estão saindo das nossas igrejas, e a marca do joelho estão se apagando. Então você que quiser receber convite, você tem que pregar autoajuda. Deixa de falar na cruz, deixa de falar na palavra que condena e também a palavra que dá vida. Você tem que chegar calmo, pregar psicologia, pregar psiquiatria. Olha o âmbito da igreja e prega a necessidade material do povo, porque a nova geração não está nem aí comprometida com a palavra genuína. Você vai ter que mudar. Eu disse: eu não mudo, não posso mudar, está no DNA. Então não vai ter agenda, você não vai mudar, não posso mudar. Por quê? Porque eu nasci no meio do Pentecoste, eu fui formado pela palavra, e não posso largar de falar a palavra. Mas por quê? Porque a palavra de autoajuda é boa. Entregar a chave de carro é maravilhoso, entregar a chave de casa é maravilhoso. Dizer: vem como estás, deposita 500 e Deus vai te dar 1000. Vai ofertando e vai ficando, independente do pecado. Essa palavra é boa hoje, mas amanhã decepciona. A palavra genuína, ela pode doer hoje, mas ela te ajuda amanhã. Depois ela vai te ajudar. Não vai se vender, vou não. Quem vem comigo? Cadê a geração que ainda preserva, que ainda persevera em meio à crise? Os irmãos vão de convir que nós estamos sendo bombardeados para desistirmos dos nossos princípios. Esses dias, um jornalista da Veja publicou em forma nacional o ódio que ele sente pelos cristãos. Ele denominou a gente como povinho, um povo que atrapalha as pessoas de bem. Ele detonou a igreja, mas ele foi feliz quando ele concluiu a sua visão. Ele disse: o pior que eu acho, o mais difícil que eu acho, é que ninguém muda a convicção do evangelho na mente deles. Não dá para mudar, não dá para mudar. Quem falava em mistério no passado ainda fala hoje. Jesus ainda batiza hoje, perseverando na doutrina. Pergunta para quem está ao seu lado: tem trigo aí? Quem faz parte da geração de 8%? Saíram 80%.
mas 92% não tinha reserva, foi levado, mas 8% bateu no peito. Você não pode nos destruir, porque a gente ainda tem reserva escondida no campo. Isso implica dizer que no meio desta perda de identidade ainda tem uma geração comprometida com a presença de Deus, ainda tem uma geração que acredita no sobrenatural. Deixa eu ouvir o barulho de quem faz parte de 8%. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Aleluia. Tem trigo e a gente tem cevada. A cevada, enquanto o trigo era o alimento primário, a cevada era o alimento secundário. Era mais duro de engolir. A cevada estava na periferia. A cevada estava no meio dos pobres. A cevada era duro de engolir, mas fazia parte do cardápio para sobreviver. A cevada fala de humilhação. A cevada fala de reconhecer. É por isso que muitas vezes o Zico tinha que comer cevada, para reconhecer que ela fazia parte da sobrevivência. O que é cevada? É aquilo que muitas vezes a gente não quer engolir nas igrejas. Você lembra que dias passados a gente conhecia um crente de longe? De longe você conhecia um crente. O mundo queria ser igual à igreja. Mas hoje, infelizmente, em muitos lugares, você não decide mais quem é crente e quem é crente. Porque em muitos lugares a igreja quer ser igual ao mundo. Eu não concordo com isso. É século 21. Isso é retrógrado. Isso é quadrado. Isso não dá para eu aguentar no século 21. Se você gosta ou que não gosta, meu filho, a cevada é dura de engolir, mas faz parte do cardápio. Faz parte do cardápio. E você tem que engolir. Quando a crise chegava, o que sustentava era a cevada. Ei. Lembra como a gente era? A gente não tinha, a geração passada, gente, não teve a probabilidade de fazer mais do que a gente tem. Hoje a gente tem anel no dedo. Hoje a gente tem um conhecimento profundo, acesso aos conhecimentos. Hoje a gente é considerado de evangélico, os cristãos têm até bancada dos cristãos, isso é muito bom. Mas no começo não foi assim, gente. Eram os bodes. Eles não eram chamados de gospels, de evangélicos, eram os bodes. Pais que por causa da palavra e do comportamento não podia nem enterrar os filhos no cemitério público. Por quê? É crente. Esse era o crime, era o pecado. E nas igrejas eles se reuniam para jogar pedra, para acabar com a obra. Mas quando as pedras batiam, eram as pedras batendo e Jesus batizando com o Espírito Santo lá dentro. Eram as pedras caindo e eles perseverando nos ensinos da palavra e no que confessaram na profissão de fé. Era difícil você ver um crente sem camisa no meio da rua. Era difícil você ver um crente de bermuda no meio da rua, porque era o ensino que os pastores ensinavam. É a conduta, é a conduta, é a conduta, é a conduta. Mas o século 21 está feio de modernidade. A gente não quer mais engolir o que a gente prometeu na profissão de fé. Queremos ser, modernidade, é século 21, mas a minha Bíblia diz que o mesmo que era pecado no princípio é hoje. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda.
Olha como terminavam os nossos cultos. Os nossos congressos, gente. Jesus começava a batizar nos ensaios. A gente estava na igreja, daqui a pouco as irmãs, o jovem chegava, Jesus batizou 20 no nosso ensaio. Às vezes as irmãs do culto de ensino, pastor, deixa eu lhe dizer, eu estava cozinhando feijão e Jesus me batizou na beira do fogão. Ou seja, a gente não tinha cantores gospel de fama, a gente não tinha pregador famoso, a gente não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, mas tinha a presença e a perseverança dos ensinos dos apóstolos, a perseverança. Tenho cevada e tenho mel. Foi dito aqui o mel, em algumas particularidades. O mel fazia parte da promessa. Veja que é o segundo elemento, ou ingrediente, que Deus diz a Israel: eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Não era todas as nações que tinham mel, porque na época o mel era a única fonte de adoçante. Além de ser a única fonte de adoçante, o mel era bom para a alma e energético para o corpo. Veja que você vai ver muito na Bíblia o próprio Salomão, sábio, dizendo: coma mel, meu filho. Quando alguém estava desanimado, coma mel, que é bom para a alma e para os ossos, para o corpo. Além de servir como antibiótico, o mel na cultura judaica era um estimulativo para as crianças aprender a santidade por meio do ensino da palavra. Os irmãos vão de convir que no princípio da antiguidade, quando os judeus aparecem, os hebreus, eles prezam até hoje pela palavra. As mães e os pais usavam o mel para estimular a criança a ter o prazer de aprender a palavra. Como? Eles talhavam uma lei, o alfabeto hebraico, em uma tábua, talhavam letra por letra, e quando o tabuado estava pronto, a criança a partir de 5 anos começava a aprender, para não se desviar mais tarde. Então as letras talhadas no tabuado, aí o pai pegava o mel e untava cada letra com mel. Aquele reguinho, ele saía enchendo de mel cada letra do alfabeto. Aí trazia a criança para estimulá-la pelo mel a aprender a lei. Quando a criança chegava no tabuado, a criança tinha prazer de colocar o dedo no mel. Aí quando ela colocava o dedo na primeira letra, papai perguntava: esta é a primeira letra do alfabeto, que letra é essa? A criança gritava: Aleph, papai. O papai dizia Aleph, ele dizia Aleph, papai. Repita, ele fazia o dedinho circulando no mel e fazia Aleph, papai. Depois que ele decorava, ia para a segunda letra. Papai dizia: essa segunda letra é Beit. Então ele começava a escrever, a passar o dedo. Que letra é essa, meu filho? Ele repetia: é Beit, papai, é Beit. Passava para a terceira: que letra é essa, meu filho? É Gui, meu papai. Diga de novo: é Gimel. Passava para a quarta: que letra é essa, meu filho? É Dalet, papai. Passava para a quinta: que letra é essa? É Rei, papai. E assim ele ia passando e aprendendo, mas só que ele cansava. Quando ele cansava, ele tirava o dedo da letra e o papai olhava. Quando ele tirava o dedo da letra, o dedo estava untado de mel. Aí ele passava na língua e era doce. Ele olhava para o papai e dizia: papai, eu quero mais mel. Aí papai dizia: quer mais mel, meu filho? Quero. Vamos voltar para a lei, vamos voltar para a palavra, vamos voltar para a palavra. Veja que os únicos 2 homens em tempo de crise que Deus mandou profetizar, que engoliram a palavra, Ezequiel e João, quando a palavra bateu na boca, tinha gosto de mel. Ou seja, a palavra, gente, ela tem que ser recebida com prazer. Não é para engolir, empurrar de goela abaixo de ninguém. Tem que ser voluntário. Você ensina e o crente tem prazer. Ou seja, em Israel, enquanto tinha mel,
tinha prazer na palavra. Enquanto tinha mel, tinha uma geração comprometida com a palavra. Enquanto tinha mel, tinha prazer na obra de Deus. Século 21 está aí. Temos prazer para tudo. Prazer para o WhatsApp, nada contra, só ilustrando dentro do tema. Que rouba um monte de tempo da gente. Temos prazer em YouTube, internet, e deixando para segundo plano a palavra. A perseverança. Há dias passados, houve um artigo no jornal, salvo engano, Jornal de São Paulo, que 87% das notícias da internet são falsas, são mentirosas, após verdade. Mas é verdade, é mentira, mas se satisfaz o meu ego, ela pode ser considerada de verdade. O homem que criou o www, a internet, recentemente ele publicou, ele falou: me arrependi. Me arrependi. O homem que criou o Facebook disse: me arrependi de ter criado. Porque o prazer da nova geração é essa. Mas eu louvo a Deus que já tem 8% que tem mel em casa, que tem mel nos dedos e tem mel na vida. Quem tem mel aí? Quem tem mel aí? Quem tem mel? Quem tem mel? Temos unção, temos o óleo, o azeite. O azeite, literalmente, não podia faltar na mesa de um hebreu. Flexibilizava as artérias. O azeite era flexível. Biblicamente é símbolo do Espírito Santo, símbolo da unção. Então eles disseram: a gente tem azeite de reserva. No meio da crise, os 10 foram salvos. Ismael não pôde tocar neles por causa desses 4 ingredientes. Estamos vivendo em dia, século 21, que o azeite já não é tão mais considerado entre os homens. Eu digo, não generalizo. Hoje o que mais vale é a tua presença. Hoje o que tem mais vale é o teu conhecimento. Se tu tens aparência, se tu fala bonito, se tu é o cara, tem postura, tem lugar cativo. Mas se vier pingando azeite, outro dia eu fui convidado para pegar num congresso de missões, um ginásio lotado com mais de 20 mil pessoas. E quando eu cheguei naquele congresso, como o senhor, pastor Alcides, o pastor não me conhecia, eu fui para o intermédio do coordenador. Só que ele nunca tinha me visto nem me ouvido. Quando eu vou chegando no ginásio, os joelhos tremeram, porque o altar só tinha estrela. Na apresentação, eu fiquei lá de fora descabriado, porque me disseram: pastor general do exército do país tal, está entre nós, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos de Massachusetts. Quando vai passando Oxford, só PhD. Aí quando eu vou entrar no altar, eu vou entrando pelo degrau lateral. Como o púlpito era de elite, o pastor perguntou ao coordenador: quem é aquele pretinho que vai subindo ali? Ele disse: é o pregador do evento. Aí ele botou a mão na cabeça e disse: ele é de onde? É de Marcel, é nordestino. O pastor disse: rapaz, que doidice é essa que tu fez? Tu vai convidar um nordestino? Já viste alguma coisa boa do Nordeste? E parece que tu convidou o pior, preto do beiço virado. Tu foi convidar ele, homem, ele não quis aceitar. Ele levantou e foi ao meu encontro. Quando chegou, disse: Genival, eu não te conheço, Gênio. Eu não te conheço. Então você não vai pregar hoje. Só tem estrela. Tá bom, tá bom. Olhou para trás e disse: ô menino, arruma um lugarzinho para ele aí atrás. Senta lá, Genival. Aí o menino se levantou. Antes dele chegar no assento, Deus disse: nada de lá atrás. Aí ele foi tocado por Deus. Aí voltou e disse: não, espera, menino, senta. Genival, vem cá. Eu vou te dar
10 a 15 minutos. Prega qualquer coisa só para te honrar. Depois as estrelas vão brilhar. Tá bom, tá bom. Só que ele não sabia que eu estava transbordando azeite, estava transbordando óleo. Ele não sabia. Quando ele me entregou o microfone, eu já pluguei 220 na tomada. Já entrei sapecando azeite, já entrei pegando fogo. Quando deu 10 minutos, aí Jesus disse: agora eu vou mostrar quem sou eu. O ginásio virou de ponta cabeça, a glória desceu, os crentes começaram a ser batizados, a unção tomou conta, os autores, as estrelas do altar perderam o brilho, gritava e dizia: a glória é dele, a unção é dele, ele dá quem quer, ele usa quem quer. O pastor olhava para mim e dizia: vai, negão, a noite é tua, vai, negão, vai, negão. É a unção, é o azeite, é o azeite, é o azeite, é o azeite. Tem azeite, tem azeite, tem azeite. Quem está sobrevivendo, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem tem azeite tem glória. Se tem azeite tem fogo. Se tem fogo tem batismo. Se tem batismo tem milagre. Se tem milagre, Jesus está no meio de nós. Deixa eu ver o barulho. Deixa eu ver línguas estranhas. Deixa eu ver o barulho dos 8%. Deixa eu ver o barulho. Deixa eu ver o barulho. Ribigaixaia de Raiação. Ribigaixaia. Ribas. Ribigaixaia jas. Ribigo achar. Prachaja essa violência. Ribigaios. Ribiapiachaia. Saia de Deus. O Espírito do Senhor está dando uma língua diferenciada em vidas aqui hoje. Rimigaça. Achei, Rumegaça. Rimigaia saia da área sal. Adiei caçapia catataça da leva. I pray to sight of his soul. I go rise that soul. And they go like the soul. A minha glória está invadindo esse santuário. Eu estou fazendo coisas milagrosas no meio deste povo. Há um avivamento sobrenatural em vidas nesta noite. A minha glória está levantando vida do pó, porque a minha urgência é grande. Para que saiba que eu estou aqui. Recebam a glória e a apoteose do meu Espírito no meio de vós, diz o Senhor desta igreja, agora. Recebe batismo com o Espírito Santo. Recebe cura. É século 21, mas ainda tem uma geração de 8% que ainda sobrevive, que ainda prevalece. Deixa eu ver o barulho da Assembleia de Deus. Deixa eu ouvir o barulho da Assembleia de Deus. Deixa eu ouvir línguas estranhas. Deixa eu ver Jesus batizando. Deixa eu ver crente saindo daqui rebocado, sem poder andar, embriagado pelo poder de Deus. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Chegou o meu tempo, fique de pé, por favor. Me ajuda aí, tecladista. Quero concluir.
Mas se você estiver perto de uma pessoa do mesmo sexo que o seu, a não ser que sejam íntimos, vira aí para ela, vira para ele. Com todo respeito, como eu estou com todo respeito, era pastor Zé. Eu sou vice-presidente de uma igreja no meu estado. Tem cerca de 6 mil membros. Então eu não vim te emocionar, mas eu vim pedir que você pregue comigo. Vira para esse crente, olha para ele, olha para mim não. E diga para ele, a hora está chegando. Século 21 chegou. E com ele a pós-modernidade. Diga, no meio dessa crise de identidade, eu não vou me dobrar, porque a trombeta pode tocar hoje. Diga, convida para ele, se ela toca hoje, eu vou subir e quero ir com você, pingando fogo, descendo azeite. Vamos chegar lá. Diga, mas se ela não toca hoje, eu quero deixar um encontro marcado com você. Pergunta a ele aonde. Diga, tu lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Ali tem uma praça de ouro puro. Diga, vai ser lá. Diga a ele, se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, porque eu não vou me vender. Depois desse congresso, se tu encontrar algum Ismael da vida por aí, que pensou que eu ia desistir, que pensou que eu ia me vender, diga a ele, dá um recado a ele. Diga que ele, no meio do século 21, eu ainda tenho trigo, eu ainda tenho cevada, eu ainda tenho mel, eu ainda tenho azeite. Aperta a mão dele e diga, vou estar lá. Aperta a mão dele e diga, fechado, fechadinho, vou estar lá. Abraça ele, diga, vou estar lá.